Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero trazer para vocês 3 livros que eu acho que foram super inspiradores nessa jornada de parentalidade. Vem comigo. Bom, pessoal, hoje eu quero trazer então... Primeiro, eu queria fazer uma ressalva. Eu não sou uma grande consumidora de conteúdos de maternidade por si só, assim. Eu sei que tem muito livro legal saindo agora, mas eu, de alguma forma, essa atividade de leitura, ela representa para mim um momento para eu dar uma arejada da maternidade. Então, eu nunca fui muito de ocupar esses momentos de leitura com esse assunto da maternidade. Para mim era o respiro, como eu falei. E além disso, eu até coloquei numa postagem no Instagram recentemente, justamente quando eu falo sobre um desses livros, que para mim a maternidade, eu não sei se é porque eu sou muito racional, então eu sou muito de estudar, de ler, de saber, de teorizar, né? Então, de alguma forma, para conseguir virar mãe, eu acho que eu tive que desligar um pouco esse meu lado, que é muito forte, e tentar me conectar com coisas mais profundas, assim, e potentes. Eu acho que eu tive que entrar em contato com uma potência minha que eu não tinha muita ideia. Então eu precisei me conectar muito com o meu feminino, precisei realmente silenciar toda a parte racional para deixar essa parte um pouco mais instintiva aparecer. Então, para mim, sempre foi um autocuidado, tentar viver isso de uma forma mais intuitiva do que de uma forma mais como se viesse do mundo externo. Então, o mundo externo me dizendo como eu devo educar, como eu devo fazer, como eu devo, né? É claro que nisso eu me interesso muito pela área de educação, então tem várias coisas que eu leio a respeito, até para produzir conteúdo aqui pro canal, né, pro Instagram, mas eu acho que não tinha chegado o meu momento sobre coisas especificamente de parentalidade até começar a quarentena. E aí aconteceu que eu cheguei num momento em que eu precisava aumentar meu repertório. Então, seguindo um pouco essa mesma estratégia, né, na verdade, de uma forma coerente com essa estratégia, melhor dizendo, eu resolvi ir atrás de livros que me trouxessem não só teoria, mas que me trouxessem um pouco de vivência de pessoas que eu admiro na sua parentalidade. Então, eu acabei optando por 3. Na verdade, eu tenho alguns outros que eu acabei comprando, folhando, dando uma olhada, mas não foram os que eu elegi. Eu queria compartilhar esses 3, então, com vocês, para a gente poder trocar figurinha, porque foi realmente bem importante para mim me empoderar com esses exemplos reais, sabe? E sempre lembrando do compromisso de seguir numa linha de educação com apego, para tentar me tornar uma autoridade amorosa e não uma autoridade imposta, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da violência com as crianças, porque até hoje na nossa sociedade muita gente acredita que violência contra a criança é só espancamento. É claro que espancamento é violência, mas existem muitas outras formas de violência que são extremamente agressivas, extremamente violentas, por mais redundante que essa sentença seja, e que são silenciadas, não são nem legitimadas como violência, né? A violência verbal, o abuso de autoridade, no sentido daquela autoridade imposta, né? Tipo, sou maior que você tá numa situação, numa pracinha e a criança apronta alguma coisa, ela não quer pedir desculpa e aí ela recebe uma ameaça que se ela não pedir desculpa, ela não vai ter alguma coisa que ela goste muito. Isso tudo é violência, isso é educação por medo, né? E eu acho que essas leituras todas me deram uma luz para reforçar essa minha escolha de tentar ser para minha filha uma autoridade amorosa, alguém que ela vai respeitar por amor e por admiração e não porque eu imponho que ela me respeite. É claro que é muito mais trabalhoso e por isso essas luzes em alguns momentos desafiadores são sensacionais. Bom, então vamos aos livros, porque eles são realmente inspiradores. O primeiro deles, na verdade, eu li já faz um tempo. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou pedir pra Thaís, que é a editora, botar a capinha do livro da Lígia Moreira, que é a cientista que virou mãe. E o livro se chama Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas. Leitura sensacional
sensacional, de primeiríssima. A Lígia é ótima, se vocês não conhecem a plataforma dela. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, corre lá, é super empoderador. Realmente necessário o trabalho dela. Acho que esses 3 livros que eu vou citar são altamente necessários. E é uma leitura super leve, né, no sentido de fluida, e que traz muita noção, assim, traz muito para um lugar concreto toda essa parte da violência, sabe? Toda essa parte que é silenciada, que a gente não vê, que, gente, a gente vive numa sociedade altamente violenta, então a gente reproduz essas coisas. E quanto mais a gente se expor a isso, e a gente trazer a consciência, né, onde tá a nossa violência, de que forma ela se manifesta com as crianças, melhor a gente vai conseguir lidar com ela e colocar a violência no lugar onde ela tem uma função específica. Então não é sobre como é paz e amor e tudo bem, e agora eu vou compreender tudo. Não, eu acho que a agressividade e a violência, elas fazem parte da natureza humana. A gente só precisa canalizá-las para uma forma diferente, uma forma não danosa. Colocá-las na caixinha correta e não ficar derramando ela nas outras pessoas. Então, eu acho que para mim, o livro da Lígia representou isso. Representou botar uma luz nisso e saber aonde tá essa violência, o que é essa violência, como que eu vivencio essa violência, de que forma ela se manifesta, em que momentos eu preciso estar mais vigilante para quando esse impulso violento aparece em mim, né, no meu cotidiano, ou mesmo, né, em situações próximas, mas que não são diretamente comigo. O segundo livro, que é o mais recente que eu li, vai um pouco nesse sentido, é esse aqui, O Abrace Seu Filho, do Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula, que faz um trabalho sensacional, gente, na internet. Ele tem um blog, ele tem um canal, ele tem um podcast. E, o trabalho do Thiago é sensacional. Primeiro que ele é um homem, então ele é um homem falando para outros homens sobre paternidade ativa. Só este elemento já é completamente revolucionário, porque eu acho que no mundo em que a gente vive, toda essa masculinidade frágil, né, toda essa tradição, né, de os homens se isentarem desse processo, você ter um exemplo concreto de alguém que pratica paternidade ativa e fala para outros homens como isso é desafiador e ao mesmo tempo o quanto eles estão perdendo por não praticar isso, é revolucionário. E especificamente para mim, né, uma mulher, uma mãe lendo isso, acho que me trouxe basicamente 2 coisas importantes. A primeira é que o Thiago baseia muito o conteúdo dele em vivências próprias, né, vivências íntimas dele, e que ele atua exercitando a comunicação não violenta, exercitando a criação com apego, exercitando a disciplina positiva. Então todos esses elementos ajudam um pouco a materializar, a concretizar coisas que eu não sei, de certa forma eu pratico, eu vivencio, mas que em alguns momentos ainda são desafiadoras para mim de tornar concreta no dia a dia. Então os exemplos que ele traz nesse livro são muito bacanas de a gente realmente ilustrar, sabe? Trazer pro dia a dia, trazer pra prática e ter um olhar mais carinhoso. E a segunda coisa é que o Thiago faz isso citando exemplos da família dele, mas ao mesmo tempo falando muito dele, né, da jornada de autodesenvolvimento dele, de como isso é sensacional, né, de como é necessário que pra gente conseguir lidar com os sentimentos dos nossos filhos, que a gente acesse os nossos próprios sentimentos, porque como é que você vai entender e administrar o sentimento de uma criança se você não sabe lidar com os seus sentimentos? Então, trazer tudo isso, né, e trazer essa visão amorosa, o próprio título do livro, Abrace Seu Filho, né, gente, que delícia! E ele traz tanto no livro, tanto o exemplo dele abraçando os filhos dele, como ele tentando se resolver com o pai dele, se permitindo abraçar, né, que é uma situação bastante desafiadora, mas muito um exemplo muito bonito, né, de como ele fez, ele vivenciou isso tão profundamente que ele aplicou para frente e aplicou para trás. Então, muito inspirador, muito gostoso, assim. E o último é esse aqui, a Revolução Laura, da
Manuela Dávila, onde ela conta toda a trajetória dela com a Laura, que é a filhinha dela, durante a campanha, né, que elas participaram, a vivência dela no Brasil. E para mim, o conteúdo da Manuela, o conteúdo do livro da Manuela que ela traz, assim, a vivência dela ela me toca muito profundamente, porque a Manu foi a pessoa que, eu não sei, que de alguma forma, aliás, até tem no livro, né, uma foto. Vou tentar achar aqui pra vocês, peraí. Essa foto aqui, que é de 2016, quando ela ainda era deputada estadual. E, gente, essa foto me tocou profundamente. 2016, a minha filha tinha recém-nascido. O fato da Manuela existir, o fato dela fazer isso, pra mim, revolucionaram a minha vida, assim. Pra mim, ela foi a pessoa que me iluminou pra dizer, eu preciso enfrentar tudo isso, eu preciso dar um jeito, porque eu não vou soltar minha filha. Eu não consigo conceber que eu tenha que deixar um nenezinho de 6 meses pra voltar a trabalhar num laboratório, simplesmente não vou fazer isso. E ao mesmo tempo, eu não vou abrir mão da minha carreira, porque eu adoro trabalhar. Sempre gostei. E a Manu, então, através do exemplo dela, não sei, abriu essa possibilidade de que se eu me mantivesse fiel ao que eu acredito e ao que mas eu simplesmente não aceitasse a possibilidade de que eu teria que largar minha filha ou largar o meu trabalho, que talvez eu pudesse conciliar os dois e que isso pudesse ser muito revolucionário e que isso pudesse trazer muita saúde pra mim, pra minha filha, pra minha família, me deu forças pra seguir nessa caminhada mesmo. Então, encontrar a Manu em 2020, com esse livro escrito, onde ela conta a trajetória dela, né, e onde tem tantas fotos que eu me relaciono, né, tipo isso aqui, você tá trabalhando no telefone, a criança enfiada com você tá em situações, né, de reunião ou com outras pessoas e que são ambientes que normalmente a criança não frequenta e você tá lá com a criança, você tá lá trabalhando e você tá lá maternando, mostrando que é muito cruel ter que fazer as pessoas decidirem entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Tipo, ninguém tem que passar por esse tipo de escolha. Tinha que ser naturalizado, tinha que ser ajudado, tinha que ser empoderado, né? E não colocado. Eu vejo assim, tipo, essa situação de volta ao trabalho, ela é um momento muito difícil da vida da mulher. Te colocam literalmente pra escolher entre a cruz e a espada, porque você tem que escolher entre um filho e você e o seu trabalho, a sua obra, o seu, sabe, tipo, não dá pra abrir mão de nenhum deles, não é justo a gente ter que escolher. E aqui tem outra bem divertida que eu me relaciono muito também, né, que é numa situação de trabalho, fazendo brincadeira com a criança pra ela ficar de boa e você conseguir continuar, né, no que você precisa fazer. Eu acho que tudo isso é treino, tudo isso é aprendizado, mas acho que o que a Manu me traz é que eu não preciso escolher entre coisas que são importantes e legítimas. É claro que eu vou ter que fazer concessões, vou ter que me organizar, dar muito mais trabalho. É óbvio que é muito mais fácil e produtivo trabalhar sem filho, por perto, mas é possível. Sabe? É possível e é altamente... Eu acho que o exemplo que a Manu traz é altamente revolucionário. Pelo menos revolucionou a minha vida, sabe? Possibilitou que eu abrisse esse caminho que eu jamais imaginaria se eu não tivesse tido ela alguns meses à minha frente, servindo de exemplo. E isso me tocou muito profundamente. Então, no momento em que o convívio tá tão intenso quanto esse que a gente tá vivenciando, da quarentena, ter ela de exemplo e lembrar, né, das escolhas, lembrar da escolha de não precisar escolher. Lembrar que se a gente se organizar, se a gente tiver apoio, se a gente realmente construir um ambiente amoroso, afetivo, onde todos se ajudam, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. E a gente consegue atender as necessidades de todo mundo que
tá envolvido e seguir adiante numa maternagem do jeito que eu acredito, seguir adiante na carreira dos meus sonhos, né, que é fazer isso que eu faço hoje, né, através desse canal, através de todas as outras coisas legais que estão surgindo no Bate-Papos. Agora a gente tem curso online também, vou deixar na descrição aqui para vocês. Enfim, nessa batalha de tentar justamente, né, através das escolhas que eu faço de vida, compartilhar com vocês que é possível fazer diferente. E acho que a Manu é uma musa para mim nesse sentido, porque ela que me mostrou que nessa parte de carreira e maternagem e empoderamento feminino é possível fazer diferente. E eu vivencio isso na pele. Acho que é isso, gente. Espero que vocês gostem dos livros. Espero que eles inspirem vocês. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum deles, se tem dica de algum outro que a gente vai trocando. E assim, juntos a gente vai ficando cada vez mais fortes e mais empoderados e mais conscientes das nossas escolhas, para tentar sempre buscar a opção que nos traga mais bem-estar, a escolha mais consciente, a escolha que nos traga mais saúde. Até o próximo vídeo.